Namastê, pequeno Buda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer aqui uma introdução sobre o último vídeo que eu postei e sobre os próximos vídeos que estão por vir, tá? Eu estou criando um conteúdo aqui que é referente à energia que está repercutindo, que está forte no dia, baseado na árvore da vida da Kabbalah. Tá? Cada dia, baseado em cálculos, em uma sefirá específica, tá? Nós temos essa energia que ela pode ser tratada de uma forma positiva por você ou de uma forma negativa. Que aí eu trago a questão, no dia eu vou falar sobre o furacão do dia, que é a energia que pode estar trazendo uma autossabotagem para você, tá? Para que você preste muita atenção, que ela vai estar forte nesse dia presente. E aí nós temos uma dica que eu trago, que é a dica Zen. A dica Zen, a ideia é que ela te traga um pouco de paz, de equilíbrio, que você pegue aquela energia do dia e use ela a seu favor, tá? Que ela vai, a cada dia, uma energia diferente. Esse cálculo e todo esse conteúdo que eu trago, ele é baseado em muitos insights que vêm para mim, tá? Mas o cálculo, ele é baseado em cima da árvore fixa da Kabbalah, que é presente para todos nós. Lógico que você tem uma árvore sua pessoal também, tá? Que não entra no assunto desse vídeo. Seria um outro tipo de cálculo, um cálculo um pouco mais avançado, tá? Que vai falar sobre você também dentro daquela questão. Mas esse conteúdo que eu trago é super importante. Então pegue um planner ou um caderninho, um Moleskine, pegue uma caneta, faça as suas anotações ali, tá? Porque o importante é que você tenha isso anotado depois de assistir o vídeo, que você pegue esse conteúdo e que você trabalhe ele no seu dia. Então, que você possa se planejar, tá? Planeje os dias da sua semana, para que você possa colher bons frutos, para que você possa agregar algo positivo na sua vida e para que você possa buscar por uma autotransformação pessoal, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para transcender, né? Para ascender e para nos curar também. Temos muitas coisas mal resolvidas em nosso interior, só não ver quem não quer, né? Mas todos nós temos, e temos muito o que lutar para resolver isso, tá bom? Agora, dois termos que eu utilizo muito nos vídeos, eu falo o termo prosperidade e o termo abundância. As pessoas têm a dificuldade de entender o termo prosperidade, elas sempre carregam esse termo para o conceito de prosperidade financeira, só que a prosperidade ela é muito mais ampla, tá? Então, quando eu falar o termo prosperidade, eu posso estar me referindo a diversos fatores, tá? Eu posso ser próspero em ter bons relacionamentos com muitos amigos, amigas, tá? Ou relacionamentos amorosos. Eu posso ser próspero em saúde, afinal de contas, o que somos nós sem saúde? Né? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tem saúde, você não consegue utilizá-lo. Eu posso ser próspero, sim, financeiramente, tá? Eu posso ser próspero em conhecimento, em sabedoria. Eu posso ser próspero em generosidade, em caridade, em me doar. Eu posso ser próspero em diversos campos da minha vida. Em diversos campos, tá? Mas a gente tem que levar sempre essa questão de prosperidade e abundância para o momento presente, para o aqui e o agora. Tá? Tudo que eu estou falando, você veja bem, a energia que eu trago é do dia, então é o aqui e o agora, tá? Sempre o momento presente. Agora, abundância, eu vou passar para você a forma que eu aprendi de abundância e como eu levo isso para minha vida. Abundante, o que é ser abundante?
Ser abundante, resumidamente, é você receber o que você necessita no aqui e no agora. Então, eu necessito de um prato de alimento. Aquele alimento chega para mim de alguma forma abundante. Eu necessito de uma quantia para acertar uma conta e, de repente, através das infinitas possibilidades do universo, esse dinheiro se materializa para mim. Abundante. Eu estou sozinho e estou me sentindo solitário. De repente, um amigo, uma amiga liga para convidar para sair para uma festa, para uma balada, para andar num parque, para pegar um cinema, para qualquer coisa. Para conversar, que seja só para conversar. E você ali já se sente abraçado, você se sente próspero, isso é abundância. É o universo sendo abundante com você. Você está necessitando receber uma informação e aquela informação pode trazer para você um insight, pode despertar algo referente a um negócio ou uma cura para você. Por exemplo, você pode ver esse vídeo aqui, ele pode trazer um insight que vai trazer, despertar uma cura no seu ser. Né? Então o universo te entrega de alguma forma, existem N formas, você não pode criar expectativa em cima disso, entende? Mas você tem que estar aberto, aberta para receber essa informação. E essa informação chegando é mais uma vez o universo sendo abundante com você. Então preste atenção, nós somos abundantes a todo momento. Tá? Agora, lógico, nós temos as questões de crenças, nós temos as nossas vivências dos nossos outros eus de vidas anteriores que influenciam em nós aqui agora. Aí que entra a questão da cura que eu falei, tá? Nós devemos prestar atenção, né, naquilo que Buda, veja a imagem de Buda aqui atrás de mim, com japamalas nele. Nós devemos prestar atenção no que Buda dizia, né? Sempre que nós estivermos no extremo, o que é o extremo? É no muito e no pouco. É sinal de que nós devemos nos equilibrar e buscar o centro, o caminho do meio. A gente pode levar o centro aqui em nosso coração, por exemplo. Nós devemos sempre buscar essa energia principal aqui do chakra cardíaco. Então Buda dizia, preste atenção, se estiver faltando ou se estiver no extremo, volte ao centro, tá? Isso para tudo na nossa vida, para tudo. Então, né, falando de dinheiro, moeda, é importante para todos nós, mas nós devemos saber o que a moeda ela é construtiva e que aqui ela ficará, né? A nossa consciência partirá. Então é importantíssimo que nós não tenhamos uma experiência aqui de vida só baseado na construção de uma fortuna. Tá? Nós devemos expandir a nossa mente, devemos buscar por sabedoria, por conhecimento. Tá? Nada de... nós criamos, a nossa mente, ela cria muitas barreiras. Eu não posso aprender aquilo. Eu não conheço aquilo e tenho medo. Você tem medo porque você não conhece, porque é desconhecido para você. Então você se exclui daquele assunto, né? Você criou uma barreira, a sua própria psique ali se armou, tá? Porque você não conhece, você se coloca como um idiota do termo ignorante em relação àquilo. E tudo bem, é uma escolha de cada um, todos nós estamos aqui para escolher, né? Nós fazemos escolhas a todo instante. Agora você vai ver se você vai escolher se você vai continuar assistindo esse vídeo ou não. Se você, por exemplo, vai pegar a caneta para fazer as anotações que eu falei ou não. Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. Antes de entrar no conteúdo, tá? Eu vou pedir para que você conheça o livro Zen no Meio do Furacão. Acesse aí, caso você não tenha o livro, zennomeiodofuracão.com.br, e ali você vai ter o formato e-book ou o formato impresso, que é esse que eu estou aqui em minhas mãos, tá? É um livro que tem imagens também,
ilustrações. Opa! Tá, mas é um livro bem bacana, o pessoal tem gostado muito desse livro. E esse livro, ele traz uma base para que você possa trazer um aprimoramento para o seu ser. Tá? Vai ajudar bastante. Então vamos lá. Vamos lá, pequeno Buda! Vamos falar sobre a energia que está repercutindo fortemente no dia 22/7 de 2025. Vamos conversar sobre a energia deste dia, que é como um relâmpago. Sabe aquele relâmpago que já vem rasgando tudo? É aquela ideia súbita e brilhante que pode iluminar o seu caminho ou dar aquela paralisada de susto. Preste atenção, o desafio deste dia estará na vibração de Rockman, é a ansiedade da grande ideia. Você pode receber um insight poderoso sobre um novo negócio, um investimento, uma nova forma de gerar uma renda extra, né? Todos querem uma renda extra, uma ideia para um bom relacionamento e até uma escolha de um caminho espiritual. Talvez você esteja aí perdido buscando por um caminho e o furacão é a reação imediata do seu ego que pode querer bloquear tudo, sabe? Isso é grande demais para mim, né? Eu não sei por onde começar, não sou capaz. Essa dúvida pode apagar essa faísca, gerando aquela autossabotagem que nós falamos. Então tome muito cuidado com a sua mente, tá? A prática do Zen neste dia está na maravilhosa oportunidade de você honrar essa faísca. Rockman não pede por uma ação, pede para que você esteja aberto para receber esse insight. O convite do dia é ser um bom anfitrião, para que essa nova ideia possa chegar. Então abra a porta, deixa ela entrar, agradeça, tá? Proteja essa ideia, acolha essa ideia, tá? Mas não tenha uma autocrítica, não fique se criticando aí durante 24 horas. Você deve ser o guardião dessa semente que foi entregue a você como um presente. Pergunte a si mesmo, se eu me permitisse sonhar sem limites, sem barreiras, tá? Qual inspiração eu gostaria de acolher hoje como um verdadeiro presente? Qual seria essa inspiração? Pergunte-se, anote aí algumas ferramentas poderosas que vão poder te ajudar nesse dia. Tá? Um cristal de poder. Seu aliado para este dia será um lápis azul. Ele abre o seu terceiro olho, tá? Referente à espiritualidade, estimula a sua intuição e ajuda a receber as inspirações divinas de uma forma mais ampla, para que você não fique tão resistente. Agora, uma alquimia natural. Faça aquela pausa, desacelere, acenda um incenso de sálvia, ou até um bastão de sálvia, ou queime sálvia. A sálvia você encontra na feira mesmo, tá? Busque por sálvia, queime no seu lar, assim vai limpar o ambiente, vai limpar o campo mental, vai deixar muito mais sutil. E lá vamos nós para a energia de quarta-feira, dia 23/7 de 2025, anota aí. Nós estamos descendo a árvore da vida e isso é difícil de acontecer. Então, depois de nós recebermos aquela faísca divina que vem ali do pilar do amor, de Rockman, a energia desta quarta-feira nos fará a seguinte pergunta crucial: como você e eu, como que nós iremos cuidar dessa semente que nós recebemos de presente e fazê-la germinar? Então, preste atenção no furacão deste dia, para que você tenha equilíbrio. Prepare-se, porque o desafio deste dia, dessa quarta-feira, estará na força de Binah. Será a rigidez do seu planejamento. A mente racional vai querer controlar e criar aquele plano perfeito, cheio de detalhes, à prova de falhas. O risco é que essa estrutura se torne tão complexa e rígida que acabe sufocando a energia vital da inspiração que você recebeu e acabe jogando tudo fora. Ou colocando aquela inspiração, aquele plano na gaveta, lá no fundão, junto com um monte de outros que você já deve ter arquivado. Então, mantenha-se equilibrado.
O Zen, para este dia, está na grande oportunidade de criar uma estrutura que vem nutrir a semente para que ela possa realmente germinar. A Sefirah Binah é o grande útero cósmico. Gente, é uma verdadeira mãezona. E o convite para esse dia será você criar um ambiente seguro para que essa inspiração possa realmente germinar. Então, cuidado com as regras, cuidado com as imposições, tá? Cuidado com aquele momento que você quer que tudo esteja no seu controle, que você cria um monte de expectativas. Aprenda, na verdade, a seguir o fluxo e ter fé. Pratique a sua fé, o seu otimismo. Crie um ninho para essa inspiração, para essa semente, não uma jaula, tá? Pergunte a si mesmo: qual é a estrutura mais simples e amorosa que posso criar no dia 22/7 para proteger e dar o primeiro impulso à nova ideia que recebi? Tá? Pense sobre isso. Pega aí a sua caneta, seu caderninho e anote agora as ferramentas de poder que vão potencializar a sua energia para esse dia. Tá? Um cristal de poder. Deixe uma sodalita, já falei da sodalita em vídeos anteriores, próxima de você. Ela vai organizar a sua mente, tá? Ajuda a promover pensamentos mais lógicos e ajuda a criar uma estrutura de plano sem aquele estresse, aquela rigidez, né? Que nós queremos ter o controle do mundo. Tá? Uma alquimia natural para você. Prepare para a noite desse dia um chá de alecrim. Todos conhecem alecrim. Você também compra na feira, em sacolão. Tá? Vai trazer uma clareza mental, uma organização para você. Tá? Vai te deixar mais consciente do seu propósito. E agora vamos para a energia do dia 24/7 de 2025. Nós estamos descendo a árvore, então, quando eu estou no topo da árvore, a energia é mais sutil, divina, né? E nós estamos descendo, vai densificando. Agora que a sua ideia já tem um ninho que nós construímos, isso, a energia desta quinta-feira vai te perguntar: você está pronto para deixar o passarinho voar e crescer? Está pronto para soltar? Tá? Nós temos o furacão desse dia. Preste atenção neste furacão, esteja atento, pois o desafio está na vibração da Sefirah Chesed. Será o medo do crescimento que vai paralisar tudo. Pode se manifestar como aquela hesitação em dar o próximo passo, o medo de investir o seu tempo, que é o que você tem de mais precioso, de investir o seu dinheiro, ou uma crença de que é melhor continuar como está confortável, né? Então, a sombra dessa mentalidade de escassez e do fracasso que está ali querendo limitar a sua abundância, o seu crescimento. Então, tome cuidado com isso. O Zen do dia oferece aquela oportunidade de você abraçar a confiança da expansão e o otimismo. Né? Chesed mostra a sua força de abundância e crescimento ilimitado. O convite para esse dia, para essa quinta-feira, será agir com generosidade em relação ao seu próprio projeto. Confie no universo, porque ele te apoia em crescimento. Dê um passo corajoso para expandir o seu plano. Tá? Mesmo que seja pequenininho esse passo, mas dê esse passo. É importante que você confie. Pergunte-se: qual ato de generosidade, de tempo, de energia ou recurso posso oferecer ao meu próprio sonho para sinalizar que eu confio na expansão dele e no poder divino que está atuando sobre tudo? Então trabalhe a sua questão de fé e otimismo, tá bom? Pega ali a sua canetinha, anota aqui as ferramentas de poder para que você possa potencializar esse equilíbrio no seu ser. Um cristal de poder, você pode ter por perto um quartzo azul. Ele vai acalmar os seus medos, facilitar a sua comunicação, a sua autoexpressão, ajudando a expandir suas ideias com mais
confiança, com mais generosidade, com mais serenidade, tá? E uma alquimia natural, prepare um banho de manjericão que vai dar aquele up de energia em você, sabe? O manjericão, ele vem abrir os caminhos da prosperidade e da expansão na sua vida. Não é porque você vai gritar sextou que tem que deixar de lado a sua autoexpansão. Então agora nós vamos para o dia 25/7/2025. Então depois de nós expandirmos, a energia de sexta-feira chegará como uma tesoura de jardinagem. A pergunta será se você vai usar essa tesoura para podar e fortalecer ou para cortar a planta inteira pela raiz, né? Cuidado com o furacão deste dia. O desafio está sobre a energia da Sefirah Geburah. Será aquela autocrítica destrutiva, sabe? Fique atento a uma voz interna que pode querer julgar seu progresso com muita severidade. A sombra de Geburah é a rigidez, ou é 8 ou é 80, o que pode levar você a abandonar o seu projeto por não considerá-lo perfeito. Mais uma vez, é aquela autossabotagem podando sua abundância e cortando ali a sua árvore pela raiz, tá? Assim como existe a sombra, nós temos também o lado zen, a luz, né? Sua oportunidade será agir como um jardineiro sábio. A energia de Geburah te dará o poder do foco e da disciplina. O convite para este dia, para essa sexta-feira, será você usar essa força para podar o que não é essencial para a sua vida, né? A energia vai estar favorecendo para isso, tá? Então diga não às distrações, corte aquilo que vem te sabotando, aquilo que não serve mais, sabe? Aqueles hábitos negativos, tá? Utilize essa energia com bravura. Reflita sobre essa questão, o que eu posso podar do meu dia, né, dessa sexta-feira, uma tarefa, uma distração, uma preocupação, uma relação, um hábito, qualquer coisa, para dar um pouco mais de força ao meu objetivo principal. Às vezes a gente tem tantas coisas ali que não fazem mais parte de nós, então aprenda a cortá-los. Anote essas ferramentas de poder para que você tenha ali no seu dia e possam te ajudar, tá? Então, um cristal de poder para essa sexta-feira é o ônix, pedra preta. Tem aqui, ó, no Japamala aqui atrás, o Buda, tá? Uma pedra que vai te dar uma força interior, um autocontrole, vai estar conectada a essa energia de Geburah de uma forma construtiva, tá? Uma alquimia natural que você pode fazer nesse dia. Prepare um banho à noite com 2 plantas, arruda e guiné, tá? Aplique esse banho do pescoço para baixo. Essas ervas são poderosíssimas, elas cortam esse campo de energia negativa, essa autossabotagem, como um verdadeiro descarrego, tá? Sempre que se sentir pesado, toma um banho de arruda e guiné que você vai ver que tudo vai se transformar. E você encontra essas plantas aí com total facilidade também. Vamos ao próximo dia. Namastê! Entramos agora em 26/7/2025. Chegou sabadão. Sabadão começa o nosso retiro de final de semana, né? A energia nos fará aquele convite muito especial. Voltar para casa, para o centro do nosso próprio ser. É hora de soltar um pouco, é hora de relaxar, tá? O furacão desse dia, deste final de semana, estará na vibração de Tiferet. Será o desequilíbrio e a desconexão. Depois de uma semana de tanta inspiração, de ação, né, de construção, você pode se sentir um pouco esgotado, irritado ou até distante de si mesmo e de quem você ama.
né? A sombra da desarmonia, a dificuldade de simplesmente ser e estar presente, valorizando o que está acontecendo naquele momento, no aqui e no agora. Então volte a sua atenção. Para você estar zen neste dia, preste atenção na oportunidade de cura. Será necessário retornar ao seu centro. Lembra? O seu coração, aqui é o seu centro. Tá? Preste atenção no seu chakra cardíaco. Estaremos na energia de Tiferet, é o sol interior. É o centro do amor e da beleza do eu sou o eu sou. O convite para o dia 26/7 será focar no autocuidado e na harmonia. Pratique um ato de amor por você mesmo. Busque a beleza em um passeio na natureza, escutar uma bela canção e meditar. Tenha uma conversa de coração aberto consigo mesmo. Tá? O foco que você tem que ter neste dia é em ser. Em ser. Olhe para você. Tá? Pergunte-se qual ato de amor, carinho, autocuidado eu posso me presentear neste dia para nutrir meu coração e minha alma. Então, já anote sobre esse dia. É super importante que você tenha um contato consigo mesmo, tá? Que você se valorize, que você se cuide, tá? Reserve esse dia para cuidar de você. Um cristal de poder. Deixe um quartzo rosa, tá? Deite um pouquinho, coloque ele aqui no centro do seu coração. Ele vai trazer cura a esse chakra cardíaco, vai trazer um pouco de paz, de autoaceitação e de harmonia para você. Vai te fazer super bem, tá? Tem esses cristais contigo. São ferramentas da natureza. Trazem equilíbrio à nossa alma, uma alquimia natural para esse dia, quando você estiver bem tranquilo, tranquila em casa, sabe? Já fez tudo. Tá, não vou mais sair de casa. Prepare um banho com pétalas de rosas brancas ou vermelhas. Tá, essa vibração de Tiferet vai promover o alto amor, a beleza, o equilíbrio emocional. Nós precisamos também olhar para nós. Por que não ter esse tempinho, né? Então, carinho e aceitação neste dia. Chegamos no dia 27/7/2025 e a energia deste domingão nos colocará em contato direto com o nosso oceano emocional. A pergunta será: você vai se deixar afogar na tempestade ou vai aprender a surfar nas ondas, a seguir o flow, né? O furacão do seu domingo estará em Netzach, será o drama emocional. Então fique atento, fique atenta à tendência de ser reativo, à impaciência com você e principalmente com os outros à sua volta. A sombra de Netzach, dessa Sefirah, pode ser um sentimentalismo exagerado ou a criação de conflitos que vão drenar a sua paz e a energia que você deveria estar acumulando para o seu início de semana, para o seu start ali na segunda-feira, tá? Então, para evitar tudo isso, preste atenção à dica Zen, tá? A dica Zen é que você seja vitorioso, preste atenção na oportunidade da resiliência no amor. Netzach, essa Sefirah é a força da emoção. O convite para o domingão é usar essa energia toda para cultivar sentimentos que possam te nutrir. Escolha conscientemente focar no amor, na gratidão, na paixão pelas coisas que te fazem bem. Olhe os outros com carinho. Fortaleça esses relacionamentos com emoções positivas. Esse será o verdadeiro descanso consciente. Ame-se para poder amar. Tá? Deixo aqui uma perguntinha para que você possa refletir. Qual sentimento elevado, amor, gratidão, alegria, eu posso escolher cultivar neste domingão? Para recarregar minhas energias e não iniciar a semana todo bagunçado, todo perturbado, né? Porque você vai carregar isso daí. Então, se recolher um pouco, faz bem. Tá?
Pega aí o seu planner, a sua caneta, o seu Moleskine, sua agenda, anote as ferramentas de poder para esse dia. Tá? Vem aí, falo sobre a cornalina de novo. Tenha uma cornalina para que ela possa estimular a sua paixão pela vida, a alegria, a coragem, tá? Possa estimular a sua energia vital neste dia. E uma alquimia natural, prepare para este dia um chá de hibisco. Pode ser quente ou gelado. Nada daquele chá de caixinha, hein, gente? Você precisa colocar a sua energia, a sua intenção no preparo de cada elemento, tá bom? Eu particularmente gosto do chá de hibisco gelado. Tá? O hibisco ele vai trabalhar a energia do amor, da paixão, da vitalidade. Então vai trazer aquela vibração elevada de Nedzak. Que esse domingão seja de muita sabedoria e plenitude para você. Agora vamos startar a nossa semana, a agitação da semana, dia 28/7/2025. Chegamos à segundona, hein? Segunda-feira chega com tudo, é dia de dar aquele gás total. A energia nos entregará a ferramenta mais poderosa para a prosperidade, a nossa mente. A pergunta será, ela trabalhará a nosso favor ou contra nós? Preste atenção mais uma vez na autossabotagem, hein? A mente sempre é o nosso maior adversário para tudo, tá? Antes de aprofundar nessa energia, pequenos Budas, a receita mágica seria iniciar o dia com uma bela meditação. Inclusive, pode acessar algumas aqui no canal do YouTube. Eu vou marcar acima, tá? Vai aparecer aqui em cima para você, basta clicar ali que você vai ser direcionado. Faça essas meditações guiadas que vão te ajudar bastante. Então bora lá. Furacão deste dia, desafio da segundona, está na vibração de Rod. Será aquele overthink e a má comunicação. A mente pode acelerar, criando cenários negativos, aquela ansiedade grotesca, sabe? Isso pode refletir em e-mails confusos, conversas improdutivas, aqueles pequenos mal-entendidos que geram prejuízos e estresse. Então fique ligado a programas e canais destrutivos, hein? Desconecte-se de tudo isso, tá vendo ali aquela energia densa, pesada? Chuta pra lá. Tá? O Zen desse dia é a majestosa oportunidade de manifestar a clareza da verdade pura e também a oportunidade de fechar bons negócios. Esteja atento a essa energia, hein? Tá? Não se feche. O convite para essa segunda-feira é usar a mente como uma ferramenta de precisão, como um laser. Planeje seu dia com clareza, comunique-se de forma objetiva e honesta, principalmente consigo mesmo. Aprenda a respirar mais, alinhe suas palavras com boas ações, tá? Organize a sua mente para que você tenha uma comunicação integrada, para que você tenha um bom alicerce. Principalmente a energia de Rod está muito conectada aos negócios, tá? Energia do dinheiro. Então, pergunte-se, será que eu consigo parar pelo menos 3 vezes nessa segunda-feira para me acalmar um pouquinho e sentir a minha respiração? Você consegue sair do automático e entrar no manual? Então, respira. Sinta a sua respiração, o ar entrando, o ar saindo. Tá? Anote algumas ferramentas de poder. Então, um cristal de poder. Tenha uma fluorita, mais conhecida como aquela pedra do gênio ou pedra do estudante. Ela vai te ajudar a ter uma organização mental e clareza também. Vai absorver aquele estresse, né, da sua mente. Deixa ali por perto onde você estiver. Tá bom? Na sua casa, no seu trabalho, esteja com essa pedra. E uma alquimia natural, prepare um chá ou um escalda-pés com hortelã. Erva fresca. A hortelã é ótima para limpar o campo mental, melhora a sua concentração, a sua comunicação, tá bom? Então,
é uma verdadeira ferramenta aí para que você tenha e para que você utilize com sabedoria. Vamos encerrar aqui os vídeos dessa semana. Espero que você tenha uma semana muito abençoada, muito produtiva, tá? Que esse conteúdo possa trazer insights poderosos para você, porque dentro disso, dessa informação que você recebe, outros insights virão, que você possa realmente acolhê-los, que você possa estar aqui com o centro do seu coração preparado para que você possa potencializar a sua intenção, a sua energia sobre tudo isso, tá? Então que seja realmente uma semana muito próspera. É isso que eu lhe desejo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, seu comentário é super importante. Compartilhe esse vídeo com aqueles que possam estar preparados para receber esse conteúdo e deixe o seu like. Seu like é super importante, tá bom? Namastê, até uma próxima, muita luz para você.